Namastê, futuros grandes mestres. Vamos aí para o quarto vídeo. Vou começar respondendo o desafio que eu deixei na última aula. É bem simplesinho, tá? É só você trazer sua dama aqui em F8, porque trazendo a dama aqui em F8 é checkmate. Repara só, a dama corta todas as casas que o rei tem. O rei não tem para onde ir e aqui esse peão, ó, não deixa o rei avançar. O rei foi encurralado pelo próprio peão aqui na casa H8. Tá? Espero que vocês tenham encontrado a resposta desse vídeo, desse problema que eu deixei no vídeo anterior. Bom, hoje eu vou falar sobre os casos de empate no xadrez. Xadrez também termina empatado, mas por incrível que pareça, uma curiosidade, é muito mais comum a gente ver empate em jogos de grandes mestres, né, de profissionais, do que em iniciantes. Porque os grandes mestres sabem atacar e sabem se defender muito bem também, então chegou um momento que os dois ali veem que realmente não vai dar, termina empate. Tá? Xadrez é um dos dois esportes que eu conheço que termina empatado. Oi? Você não sabia que xadrez era um esporte? Pois fique sabendo, xadrez é o segundo esporte mais praticado no mundo, perde só para o futebol. Tá? E inclusive ele participa das Olimpíadas de Inverno, junto com aquelas que tem lá no gelo, né? Que é esqui, curling e tudo mais. Então se você quiser virar um enxadrista profissional aí, você vai ser um atleta e pode ganhar uma medalha olímpica para o Brasil, tá? Mas vamos lá. Como é que acontecem os empates no xadrez, então? São 5 situações que podem determinar empate no xadrez. A primeira é o comum acordo, tá? O que é comum acordo? Um jogador oferece um empate, né? Ele pergunta assim, pô, quer empatar? E o outro jogador aceita. Então, beleza. Terminou o empate. O segundo caso é a regra dos 50 lances. Existe uma regra no xadrez que diz: se cada jogador executar 50 movimentos e nesses 50 movimentos não acontecer nenhuma captura de peça e nenhum peão se mover, o jogo termina empatado automático. Não precisa nem oferecer, né? Então, assim, eu fiz 50 movimentos. O meu adversário também fez 50 movimentos. Sendo que nesses 50 movimentos eu não peguei nenhuma peça dele, ele não pegou nenhuma peça minha, e a gente não mexeu nenhum peão, então o jogo termina automaticamente empate. O que acontece muito nos torneios é, quando um dos jogadores fica só com o rei, e o outro ainda tem peças suficientes para jogar, ele abre a contagem dos 50 lances. Normalmente acontece nessa situação, quando um dos lados fica só com o rei, mas essa regra vale desde que o jogo começa. Tá? Se você e seu adversário pegarem lá e ficarem só mexendo cavalo para cá, cavalo para lá, cavalo para cá, cavalo para lá, acabou o jogo. Vocês mexeram 50 vezes o cavalo e acabou o jogo, tá bom? Então vale desde o começo, mas normalmente o pessoal só entra nessa regra quando um dos lados fica só com o rei para continuar o jogo. Existe a falta de material. O que é falta de material? Se você sai trocando peça com seu adversário, você pega uma dele, ele pega uma sua, você pega uma dele, ele pega uma sua, você pega uma dele, ele pega uma sua. Vai chegar uma hora que ninguém vai ter mais nada, que é o que é essa tela que eu deixei aqui pra gente no tabuleiro, tá? O jogador de peças brancas capturou todas as peças do jogador de pretas, o jogador de pretas capturou todas as peças do jogador de branco e ficaram só os reis no tabuleiro. Nesse caso, o jogo é empate, porque como a gente viu, né, lá nos primeiros vídeos, a gente sabe que um rei não pode nunca chegar perto do outro, tá? Então, esse rei 1 nunca vai chegar perto o suficiente para poder capturar. Então, isso aqui é o que a gente chama de falta de material, quando ficam os dois reis. Tem outras situações também, tá? Por exemplo, essa aqui também é uma situação de falta de material. Se o jogador tiver somente um rei e um cavalo, não dá para dar checkmate, é impossível. Tá? Matematicamente impossível. Você pode tentar na sua casa, eu sei que todo jogador novato não acredita e tenta, mas não dá, não tem como dar checkmate nessa situação. Tá? Quando um jogador tem só um rei e um cavalo, não dá para dar checkmate. Outra situação é quando tem só o bispo. Tá? Um dos jogadores tem só o rei e o bispo. Ele não consegue mais dar checkmate, não consegue ganhar o jogo. Tá? Então, se o outro jogador também não tiver material, o jogo empata. Tá, eu botei aqui só uma peça, mas por exemplo, se o jogador de pretas também tivesse um cavalo aqui, o jogo seria empate do mesmo jeito, porque o branco com um rei e um bispo não dá checkmate. O preto com um rei e um cavalo não dá checkmate. Então, ninguém vai conseguir dar checkmate em ninguém, então o jogo termina empate. Tá? Eu vou fazer, esses aqui são os casos, né, de que são impossíveis
de dar checkmate. Mas eu tenho uma observação para fazer que é sobre essa situação aqui. Quando um dos jogadores possui 2 cavalos, não é matematicamente impossível você dar o checkmate. Mas o jogador que tem os 2 cavalos só dá o checkmate se o jogador que está com o rei de negras colaborar. Tá? Esse jogador aqui de peças negras, ele tem que ir se dirigindo de vontade própria até a casa angular, tá? Qualquer casa angular. Se o jogador de pretas de vontade própria for andando até a casa angular, você chega e dá um checkmate nele. Ou pode ser em qualquer casa da borda do tabuleiro também. Tá? Se ele for andando para trás, se ele mesmo se encurralar e colaborar com você, você consegue. Mas do contrário, se ele souber que ele precisa ficar zanzando pelo meio do tabuleiro e nunca chegar nas laterais, nas bordas, você não consegue. Então, em torneios oficiais, quando acontece essa situação aqui, o jogo é declarado empate, tá? Porque o jogador que tem menos peças, né, que está só com o rei, ele chama o árbitro e diz assim, olha só, eu vou ficar andando com o meu rei só pelo centro do tabuleiro e ele não vai me dar mate. Com isso, o juiz entende que o jogador de peças negras sabe que tem como não tomar checkmate, ele encerra o jogo e dá empate. Tá? Então, falta de material são essas 4 situações. Só os reis no tabuleiro, só um rei e um bispo, só um rei e um cavalo, e só um rei e 2 cavalos. Qualquer outra combinação de peças ainda é possível dar o checkmate e ganhar o jogo. Tá bom? Além da falta de material, a gente tem o afogamento. Por que afogamento? Não sei de onde veio essa expressão, tá? Tem gente que diz que é do espanhol arrogado, e aí no Brasil traduziram como afogado, então, mas eu não sei precisar por que tem esse nome. O que é o afogamento? Lembra que eu falei que para você ganhar o jogo, você precisa dar um checkmate, ou seja, não basta ser só um cheque. Além de ser um cheque, tem que ser um checkmate, aquele cheque que não dê escapatória para o rei. Então, para ganhar o jogo, você precisa dar o checkmate. Repara aqui, ó, eu vou pegar o meu rei, estou jogando de branco, eu vou pegar o rei e vou jogar uma casa para o lado aqui em G6. Quando eu pego o rei e jogo em G6, eu passo a vez. Agora é a vez do jogador de peças pretas. Mas repara, o jogador de peças pretas, ele não pode jogar em H7 por causa do meu rei. Ele não pode jogar em G7 por causa do meu rei e não pode jogar em G8 por causa do meu bispo. Então repara, esse rei ele está impedido de se movimentar, porém é a vez dele. Essa regra ela vale se tiver mais peça no tabuleiro também, tá? Sempre que você faz uma jogada e o seu adversário não tem nenhuma jogada válida, que é esse caso, ele não tem nenhuma jogada válida, então você afogou o jogo. Tá? Você impossibilitou o seu adversário de jogar sem dar checkmate, e aí o jogo termina empatado, afogamento é considerado um empate. Tá? Então você nunca pode deixar o seu adversário sem movimentos possíveis. Se você faz a sua jogada e deixa o seu adversário sem jogadas possíveis, o jogo termina em empate. Tem também a repetição de movimentos, que na verdade, eu vou tentar mostrar para vocês o que acontece. Vou pegar essa situação aqui de tabuleiro cheio. Tá? Vamos jogar um cavalo aqui, vamos jogar um cavalo aqui. Para os iniciantes, a gente fala que a regra é repetir o mesmo movimento 3 vezes. Se os 2 jogadores repetirem o mesmo movimento 3 vezes, então o jogo termina em empate. Um exemplo, ó, joga cavalo aqui, cavalo aqui, cavalo aqui, aí cavalo volta. Aí cavalo vai, cavalo vai, cavalo volta, cavalo volta. Cavalo vai, cavalo vai, cavalo volta, cavalo volta. Nesse caso o jogo terminou, acabou. Parou aqui, é empate. Já que nenhum dos 2 quer jogar, vocês vão só ficar repetindo o movimento, acabou o jogo, porque também, né, pelo amor de Deus, ninguém gosta de ir pro estádio de futebol ver os caras só tocando bolinha pro lado, né? A gente quer ver ataque, a gente quer ver, se não quer jogar, não joga. Então, acaba empate. Repetir o movimento 3 vezes. A gente diz que é repetir o movimento 3 vezes, mas na verdade é repetir a posição do tabuleiro, tá? Quer ver? Vou dar um exemplo, ó. Grava essa situação aqui, ó, essa imagem, tá? Essa aqui é a posição do tabuleiro. Se eu jogo o meu cavalo para lá, ele joga o cavalo aqui.
eu volto com o cavalo para cá, ele volta com o cavalo para cá, já repetimos a mesma posição 2 vezes. Mas agora eu vou mudar a ordem, tá? Eu vou voltar vou jogar esse cavalo aqui, vou jogar esse cavalo aqui. Já não é repetir o movimento, já foi diferente, porque na outra vez o meu cavalo veio para cá, esse cavalo veio para cá. Então não repetimos. Mas se eu volto com o cavalo para cá e ele volta com o cavalo para lá, é a mesma posição de novo. Então não é necessariamente repetir o movimento, é repetir a posição exatamente igual de todas as peças no tabuleiro. É meio difícil você gravar isso? É meio difícil. Por isso que a gente sempre pega essa situação quando repete 3 vezes seguidas. Tá? Repetir o mesmo movimento 3 vezes, a gente, repetiu aqui, vamos, mas não precisa ser. É mais fácil quando mas não precisa ser. Bom? E a última situação, na verdade, o que eu vou mostrar aqui é uma repetição de movimentos, tá? Mas ela é uma estratégia, tá? Que é usada por alguns jogadores para não perder o jogo. Que é essa situação aqui, ó. Repara, a branca tá com checkmate armado, tá ok? Se essa dama, né? Se essa torre, por exemplo, subir aqui, né? A gente dá aí é obrigada a cobrir de dama, aí a gente vai comer a dama do adversário, né? A dama vai entrar aqui para proteger, aí a nossa torre vai comer a dama adversária, o rei come a torre, e aí só que as brancas ficam com uma dama e o peão só contra o rei, e aí é jogo ganho. Então as pretas vão perder o jogo, a verdade é que as pretas vão perder o jogo e as pretas precisam fazer alguma coisa para não perder o jogo. O que a preta vai fazer? A preta vai vir... na verdade, desculpa, eu só vou fazer porque essa dama ela tá na posição errada, tá? Essa dama ela deveria estar aqui pra gente poder jogar. Bom, deixa a dama aqui, não tem problema. Agora sim, o que vai acontecer? Essa dama vai entrar aqui para dar um cheque no rei. Então, ó, ela entrou aqui, cheque. Repara que a dama segura todas essas casas. Tá? A dama segura, o rei não pode jogar nenhuma dessas casas por causa da minha dama. Então, a única casa que sobra para o rei, a única casa segura para o rei é aqui em H7, H2. Então, o rei é obrigado a jogar para H2. Só que quando o rei joga para H2, a nossa dama volta dando outro cheque aqui, ó. Tá? E segurando todas essas casas aqui. Sobra somente para o rei, sobra somente a casa G1. Ele tem que voltar para G1. E aí a dama vai entrar aqui de novo, cheque. O rei é obrigado a voltar para H2. A gente vai para H4, cheque. O rei volta para G2. A gente entra em E1, cheque. O rei vai para H2 e tá bom, vocês já entenderam, né? Então, isso aqui é um cheque, isso aqui a gente chama cheque perpétuo. Porque a gente vai ficar dando cheque para sempre. Por que a gente vai ficar dando cheque para sempre? Porque se a gente parar de dar cheque, a gente perde o jogo. Tá bem? Então, é um recurso que um jogador que vai perder a partida encontra para não perder. Então ele empata. Afinal de contas, é melhor empatar do que perder. Então o jogador viu lá, o jogo tá perdido, pô, o cara vai me ganhar, o que eu faço? Arrumo um cheque perpétuo e fica, ó, cheque, e cheque, e cheque, e cheque. E pronto. E aí empatou o jogo porque você vai ficar dando cheque até amanhã, tá? Então, acabou o jogo aí. Tá bom, galerinha? Essas aí são as regras de como é que a gente empata uma partida de xadrez. Tomara que não tenha acontecido com você ainda um lance daqueles lá, principalmente de falta de material, e você tenha ficado muito tempo jogando porque não sabia que era falta de material, mas agora se acontecer você já sabe. Ficou com um pouquinho a peça ali, ficou só rei contra rei, ficou só um rei e um cavalo, só um rei e um bispo, agora você sabe que não dá mais, tá? Sabe que não pode ficar repetindo o movimento, porque isso também dá empate no jogo. E sabe que não pode deixar o amiguinho sem casa para jogar. Se deixar o amiguinho sem casa para jogar, empatou o jogo também. Bom, vou deixar aqui mais um desafiozinho aqui no final do vídeo para ver se você descobre. E até a próxima.